Olá pessoal, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. Boa noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos no nosso cenário novo, com a nossa banda que já vai subir aqui rapidinho, se posicionar depois. E tudo isso pensando com muito carinho para que a gente possa atender vocês cada vez melhor. Sim. A gente quer dizer para vocês que vocês continuam, né, fazendo seus pedidos de oração aí no chat, que aí depois a gente tem o que, Júnior? Nós vamos ter surpresinhas aí, né? Nós vamos trazer um pouquinho pessoas que têm vivido um pouco desse culto de quarta-feira e as bênçãos que estão trazendo para elas, né? Tem sido maravilhoso, vocês vão ver. Exato, a gente tem vários videozinhos aí com uma galera bem bacana, que nem você que assiste. Então se você assiste conosco, tira sua foto, manda pra gente aqui no nosso telefone da Comunidade da Graça. O pessoal da edição vai estar colocando você no próximo culto aqui. E a gente fica muito feliz. O telefone vai estar passando aqui, caso você ainda não tenha, tá? Mas vai lá, dá tempo de você ir lá adicionar, e na sequência você vai começar a interagir, você consegue enviar as fotinhos e algo que vem ao seu coração também, que eles vão estar direcionando daí pra gente podendo estar em contato com vocês. Exato, vai ser uma bênção. A gente fica feliz quando recebe tanto os vídeos de testemunho como as imagens. E nesse mês agora de março a gente ainda continua, né, com o nosso tema de oração, rompendo oração. Acho que nós temos uma palavra muito abençoada. Verdade. Tenho certeza que Deus vai ministrar no teu coração. E não se esqueça do pedido de oração no chat. Depois às 9h30 mais ou menos, a gente saindo aqui do Às vezes um pouquinho mais cedo, né? Quando finaliza o culto, a gente já migra direto, né, para o Instagram, onde a gente dá continuidade, né? A gente faz essas orações também em pedidos direcionadas, específicos. né, Ju? Sim. E a gente tem a nossa live de oração depois. Então não deixe de participar com a gente. A gente está lá, tem toda a nossa equipe muito bacana que fica intercedendo, orando por você, por sua casa. E é para isso que a gente está aqui. Né? Então a gente vai deixar agora vocês com um videozinho institucional para você conhecer um pouco mais da nossa comunidade. E depois tem um momento de louvor. Até mais! Tchau, tchau. Porque depois que nós conhecemos Jesus, a gente vem para a igreja não é para receber, a gente vem para a igreja para dar. Olá, boa noite, irmãos, graça e paz aos amigos também. Hoje, quarta-feira, uma noite para nós celebrarmos ao nosso Deus, uma noite em que o seu coração será ministrado, eu creio, por aquilo que o Senhor tem, através do seu Filho, aquele que ministrará uma palavra ao seu coração. E nós vamos começar agora a adorá-lo, a louvá-lo. E essa canção diz que nós vamos a um Deus, ao Deus da nossa vida, que não nos pede explicações, a um Deus que está de braços abertos, esperando a você, meu amigo, a você que queira se achegar. Ele espera você. Ele não vai te pedir explicações, mas Ele vai te abraçar em amor. Ele te ama, Ele nos ama, e a Ele nós queremos louvar, porque nós podemos navegar no oceano do Espírito e sermos cheios do fogo do Senhor. Que hoje na sua casa você receba também do fogo do Senhor, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu lar, em nome de Jesus. E nós vamos juntos adorá-lo e declarar essa canção em nome de Jesus.
no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vem Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém? Que agora você seja abençoado com a palavra em nome de Jesus.
Olá, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Banda, show, foi 10 hoje. Gustavo, vou te pedir só que você faça um padzinho ali, faz um fundinho aqui, tá bom? Vou tentar trazer uma palavra aqui em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo, né? Como vocês estão? Tudo bem, né? Primeiro eu queria dar uma boa noite a todos, agradecer, né, a você que tira esse tempo, né? A gente sabe o quão corrido é a nossa vida durante a semana, né? E eu sei que muitos daqui têm reservado esse tempo. A nossa vida ela é resumida em o que a gente trata como prioridades, né? Tudo que você trata como prioridade você consegue encaixar, né? Aquilo que você diz que você não consegue fazer é porque não é prioridade para você, né? E eu falo isso não num tom de cobrança, não. Eu digo por mim, né? Durante a semana a nossa vida ela é tão corrida que se você não colocar prioridades, se você não linkar o que você precisa fazer, vai passar e você não vai fazer, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Agradecemos novamente ao nosso culto à Viva da CG Online, né? Que eu creio que você que começou a assistir agora, vai lá, né? Tem um joinha, dá um joinha ali na página, compartilha, né? Acredito que toda palavra de Deus, né, que Ele nos usa, ela sempre tem um alvo, ela nunca vai em vão, né? Então, no culto de hoje, Deus vai falar muito sobre portas, né? A gente vem no decorrer, eu vou trazer um resumo aqui do que o pastor Fábio, junto com o Davi também, não me recordo qual foi a quarta-feira, né? A gente vem trazendo como romper, né, em oração, né? E o pastor Fábio ele vem trazendo essas chaves, né, junto com o Davi também, né? E a qual foi me incumbida essa missão hoje de falar sobre portas, né? Então eu creio que esta noite essa mensagem ela não é em vão, ela é direcionada assim, né? E se você crer, já toma posse dela, né? E já vai realmente acreditando que esta palavra ela tem poder sim, né? A nossa palavra ela tem muito poder, baseado em Jesus Cristo, amém? Pessoal, então assim, os recadinhos paroquiais aqui antes que eu esqueça, tá? Faça o teu pedido no chat, né? Participe da nossa sala de oração. Quando a gente finalizar aqui, eu sei que a gente já falou agora há pouco, mas eu vou reforçar, tá? Quando finaliza o nosso culto, a gente vai direto para o Instagram, né? Onde a gente está lá com uma equipe, onde a gente vai orar. É um tempo muito legal e vocês vão ver que vocês vão gostar, amém? Amados, então eu vou trazer aqui um resumo, né, de como foram os nossos cultos, né, durante o mês de fevereiro e também do mês de março, né? O pastor Fábio nos trouxe alguns princípios bíblicos, né? E o que são esses? Primeiro, ele falou de transformação, né? Aí ele trouxe um texto, né, se encontra em 2 Reis, que diz assim: a vida de Sulamita foi transformada, né, quando ela construiu um lugar para a presença em sua casa, né? Eu não vou repregar aqui, não é essa a ideia, né, que o pastor Fábio trouxe, mas ela entendeu, né, o que realmente você trazer a presença de Deus para sua casa, né? Naquele ato era sobre a passagem, né, de profetas que estavam ali pela região, e ela viu quanto ele era uma pessoa de Deus. Então ela construiu algo, né, onde ela deu honra, né? E a gente aprende que a gente dá honra a quem tem honra, né? Então essa palavra que o pastor Fábio trouxe falando sobre transformação, que trouxe toda essa ideia, foi fantástico. Se você não assistiu, volta lá, né? Pega que ele detalhou perfeito, assim, né? Eu mesmo eu acho que eu assisti umas 2 ou 3 vezes, né? Na sequência ele trouxe sobre céus abertos, né? Que traz ali, né, em Tiago 5, 17 e 18, né? Que quem pôde assistir também o culto de domingo passado, né? Que ele falou quando Elias orou, né? Para que parasse de chover, né? E depois de 3 anos e meio, se eu não me engano, né? Ele voltou para que voltasse a chover, né? Se vocês forem pegando, vocês forem entendendo a mensagem, vocês vão entender que tudo está linkado à oração, né? Então, como é que faz a transformação? Quando você muda de postura e que você vê realmente, né, o que você precisa fazer, como você tem que fazer e de que forma você tem que fazer. Depois falando dos céus abertos, né? Então,
Aí vem direto a oração mesmo, né? Depois, o Davi trouxe aceleração. Quase o tipo dele, né? Aceleradão, assim, tal. Mas ele não vai editar isso aqui, tá? O máximo que ele vai colocar é aquele fundo cinza lá, mas tá legal. Depois o pastor Fábio trouxe sobre multiplicação, né? E que se a gente for ver de novo, quem assistiu o culto de domingo, né, onde o pastor Fábio também trouxe, ele falou sobre multiplicação, né? Muitas das vezes a gente quer reter algumas coisas, né? No ato ele trouxe aquela situação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí eu também poderia fazer uma analogia e comparar aquela parábola dos talentos, né? Onde foi dado tantos talentos para um, tantos talentos para outro, e cada um agiu de uma forma, né? Aquele que tinha pouco ficou com medo e acabou guardando tudo para si, né? Aquele que tinha muito entendeu que precisava multiplicar ainda mais, né? Quando a gente fala de multiplicação, é isso. A gente precisa entender, né, que tudo que Deus nos dá não é para ficar com a gente. Não é, se Deus me dá conhecimento, e esse conhecimento eu não multiplico ele, não mando para frente, do que adianta esse conhecimento, né? Se Deus te dá um dom, né, de falar, adianta eu ficar lá sentado no meu canto bonitinho, né? Às vezes, sabe, irmão, vou contar aqui um pequeno testemunho. Às vezes a gente até tenta, né? Eu, quando cheguei na Comunidade da Graça, eu pensei assim, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar lá quietinho no banco, né? Eu quero ouvir a palavra, e eu quero, quando o pastor falar amém, vão todos para sua casa, né? Quando tem aquela parte da Bíblia que diz, né? E se cumpriu-se, tal, e todos foram para sua casa, né? Era isso que eu queria, né? E é isso que eu falava com a minha esposa também, né? Pergunta se a gente conseguiu. Acho que no segundo culto eu estava lá, eis-me aqui, né? Precisa de alguma coisa, tal. Então é isso, a gente precisa entender exatamente, né, o que Deus... E acredita no que eu vou te dizer, tá? Eu costumo falar isso no dia a dia, né, onde eu trabalho, que assim, todo mundo é capaz, todo mundo pode. E não se coloque naquele lugar onde você diz assim, não, eu não consigo, eu não posso, fulano é mais inteligente, né? Aí eu costumo brincar e dizer assim, se eu pegar uma pedra e eu jogar no fundo de um rio, e eu falar assim para um macaco e para um peixe, quem vai pegar mais rápido essa pedra? Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o peixe vai pegar muito mais rápido que o macaco. Mas se eu pegar essa mesma pedra e colocar ela no topo de uma árvore e falar assim, quem pega mais rápido? E aí quem vai ser? Vai ser o peixe ou vai ser o macaco? Então o que eu quero te dizer, senhores, assim, cada um tem a sua habilidade, e acredite, você tem um dom, você tem, mesmo você achando que, mas eu não sei pregar, eu também não sei, eu não sei pregar, eu estou aqui trazendo uma situação de uma forma que o que eu falo no meu dia a dia, né? Eu sei tocar um pouco, comparado a alguns músicos aqui da igreja, eu estou num nível abaixo, mas mesmo assim eu tento, né? Então, não importa o quão seja, né, se está no nível mais alto, está no nível mais baixo, né? A gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar, né? Eu tenho percebido ao longo da minha vida que eu tenho até uma frase que eu digo lá na empresa que eu falo assim, Neymar não joga no meu time, né? O que eu quero dizer com essa frase, Neymar não joga no meu time? Eu não gosto de estrelinhas, sabe? Eu prefiro aquela pessoa que não sabe nada, mas tem vontade, do que aquela pessoa que sabe muito e não tem vontade, né? Eu acho que para o reino de Deus eu acho que é a mesma coisa, né? Adianta eu ter um dom, né? Eu saber falar para multidões, tal, se eu não vivo isso que eu estou falando, né? Se o meu testemunho não diz o que realmente, né? Eu falo sobre casamento, meu casamento tá não vou nem falar a frase, né? Aí eu vou falar de filhos, querendo educar, e meus filhos daí estão todos perdidos, né? Eu vou falar de finanças e meu nome está sujo, né? Eu até brinquei na célula passada, né, que a gente estava conversando, tem coisas que é ou não é, né? Alguém daqui vai se consultar num nutricionista que está acima do peso? Não vai, né? Você vai num dentista que está com os dentes tudo, né, podre? Não vai. Então assim, o que nós precisamos, só para mim não fugir muito, porque senão eu vou acabar passando do meu tempo aqui, né? A gente só tem que entender que todos nós temos um dom,
Todos nós temos um talento, né? A gente só precisa trabalhar ele para que a gente consiga entender, né? E fazer com que isso flua, né? E o que eu vou falar hoje então para vocês, sem mais delongas, entrando diretamente aqui, é sobre portas abertas, né? No texto ao qual foi me dado como uma ideia para mim trabalhar em cima dele, dizia assim: uma grande porta se abriu para a viúva através de sua conexão com Eliseu, né? Que faz menção lá no primeiro ponto, se a gente for analisar, né? E ela criou um novo negócio de distribuição de azeite, né? Só para quem não lembra, aquela situação onde, né, a viúva estava numa situação muito difícil, o marido morreu, deixou muitas dívidas, né? E ela chegou num ponto que ela viu que a tendência, não existia outro cenário a não ser a morte, né? Porque não tinha fonte de renda, era viúva, tinha filhos, e aí ela se deparou com um cenário quando um profeta entrou na vida dela. E de novo, todos nós podemos ser profeta. Profeta não é só aquele que a gente está acostumado, né? A gente olha para algumas figuras da Bíblia, a gente diz: ah, eis que te digo, tal, né? Profeta é você profetizar na tua vida também. É profetizar na vida do teu filho, na vida da sua mãe, na vida das suas irmãs, do seu marido. É você profetizar, né? Neste caso, né, o que ele lançou ali, né, foi uma palavra poderosa, né, que ele estava debaixo da unção de Deus, onde ele falou assim: pegue todas as suas vasilhas, né? E aí eu quero só fazer um paralelo aqui, eu quero dizer para vocês, como está as suas vasilhas? Você tem vasilha em casa? Porque ele diz isso aqui e ele faz com que você entenda, né? Ela, pelo jeito, ela tinha pouco, e ele falou assim: vai atrás, né? E ela foi recolhendo as vasilhas, tudo que era lugar dali, para quê? Porque ele disse para ela depois, né? E é onde a palavra diz aqui, ele deu um novo negócio para ela. Se vocês forem ler o texto que se encontra, deixa eu só pegar aqui, se encontra também em 2 Reis 4, de 1 a 7, né? O negócio foi tão bem planejado por Deus, e quando Deus entra no negócio, ele é bem planejado, que diz que ela não só pagou as suas dívidas, como ela também viveu durante todo o tempo, e os seus filhos também. E eu acredito que os filhos dela ainda tocou esse negócio. Se bobear, tem azeite até hoje, na família, né, dessa passagem, né? Amados, eu fiz uma introdução, né, que eu quero compartilhar com vocês então, sobre portas abertas. Vamos orar, né? Peço que você nesse momento então se desconecte com tudo, tá? Se você estiver no trânsito, redobre a atenção, tá? Mas tenta se conectar, vamos orar, amém? Senhor, primeiramente eu te agradeço, Pai, por este tempo que o Senhor nos separa, ele é tão rico, né? Diante de tudo que está acontecendo, o Senhor tem sido tão bom em nossa vida, Deus. Ó Pai, venha estar presente no nosso culto de hoje, venha se fazer presente, Deus. Nós cremos no Teu poder e eu creio que o Senhor tem muitas portas abertas para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, meus amados, sem muito mais delongas, né? O próprio Jesus Cristo diz que Ele é a porta que dá acesso ao Pai, né? Em nossas vidas. E fazendo uma analogia, existem muitas portas, né? Deixa eu só colocar aqui o texto para mim, ficar mais fácil para mim aqui ver, né? Quando a gente fala a palavra portas, ela existe diferentes situações, né? E eu quero tratar algumas delas aqui com vocês nesta noite, né? Então, quando diz ali, né, que Jesus diz, Ele é a porta que dá acesso ao Pai em nossas vidas. E existem portas que precisam ser fechadas e outras portas que precisam ser abertas, né? Eu pergunto para você essa noite, qual que é a porta da sua vida que precisa ser fechada, né? Fechada literalmente, né? A gente sabe que a gente tem muitas dificuldades com algumas coisas, né? Tem pessoas que vão ter alguns impedimentos, né, que no que diz respeito a vícios, né? Então essa porta, meu irmão, você tem que fechar. É fácil? Não é fácil. A gente sabe, né, o quão difícil é você realmente ter esse entendimento, né?
Mas quando a gente fala de portas, a gente precisa entender que existe tanto uma porta que seria para um lado positivo quanto uma porta para o lado negativo, né? Eu fiz até uma menção aqui, talvez, não sei se você tenha assistido, tem um filme chamado Monstros S.A., né? É um filme de criança, é um filme não muito antigo, mas e ele é engraçado porque eles são portas, né? Para eles poderem acessar, né? Se você não viu, vai lá, pede pro teu filho, ele já deve ter visto. Monstros S.A., bem legal. Eu já devo ter visto umas 20 vezes, né? E ele diz assim, tem as suas portas, né? E para adentrar no mundo daquela pessoa, essa porta ela tem que ser aberta, né? E eu falei aqui agora há pouco, quais são as portas que você precisa fechar realmente? Porque tem coisas que não vai acontecer na tua vida enquanto você não fechar algumas portas, né? Eu tenho uma opinião muito clara, vou dar um exemplo, é uma opinião minha, né? Há filmes de terror. Em casa não tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque para mim você abre uma porta daquilo que está sendo mostrado, né? Trazendo demônios para dentro da sua casa. Para mim a televisão ela é uma porta, uma baita de uma porta. Então assim, se você não tiver esse cuidado, essa sensibilidade, né, de entender que é normal, você achar que é normal você assistir um exorcista e está tudo certo, eu não vejo isso dessa forma. Respeito a sua opinião, mas eu não vejo isso dessa forma, né? Tinha um colega nosso que ele dizia assim, né? Que ele não sabia o porquê que a vida da esposa dele viviam discutindo, não sei o que. Aí um dia nós passando em frente da casa dele, estava tocando lá Leandro e Leonardo, lá Entre Tapas e Beijos, né? Então o cara ouve Entre Tapas e Beijos, né? É ódio, é desejo, tal. E aí depois ele quer que o casamento dele seja um casamento blindado, ele quer... Para, não vai ser. Porque você está abrindo uma porta que não é o que você quer, mas você abriu essa porta. Então assim, a gente tem que cuidar muito com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem, tá? É fácil? Não é, mas a gente tem como fazer. Eu, durante um bom tempo, eu me abdiquei de redes sociais. Minha esposa sabe. Eu não conseguia, sabe, chegava e ficava no Facebook e perdendo muito tempo. Eu acho que hoje eu até preciso me policiar de novo. Por causa das redes online, a gente também precisa estar conectado, mas eu percebo que eu tenho um sério problema com isso. Porque se eu vacilar, eu perco muitas horas do meu dia em redes sociais. Então eu tive que tirar jogos, tive que tirar N situações, né? Então, essa porta eu preciso fechar, né? E eu peço que você também faça uma autoanálise, né? Que você veja realmente se, né, vamos fazer umas comparações, se não é um anátema para a sua vida isso, sabe? Se essa porta que você abriu lá atrás, se realmente ela não está te impedindo de você avançar. Mas eu creio que nesta noite, pelo nome de Jesus, essas portas, elas vão ser fechadas, mas fechada por Deus, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém? Vamos dar continuidade aqui, né? Nós precisamos entender que nós somos um povo escolhido, né? Mas nós temos um livre-arbítrio, porque Deus busca em nós um coração de adorador, né? Eu sempre me questionei muito sobre isso, né? Nós somos um povo, sim, escolhido, só que nós temos livre-arbítrio. Então, assim, Deus me escolheu, mas eu também preciso escolher Deus, né? Você entende isso, irmão? Eu vou repetir. Deus nos escolheu, mas nós escolhemos Deus, né? É uma pergunta que eu acho que eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, né? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Está lá em Efésios, né, que fala do 1, do 4 ao 5, né? Então, para mim resumir um pouquinho, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, qual que é a ideia, né? Com base no que a gente viu. A gente precisa entender que toda oração, né, quando a gente faz, né, elas são portas, né? Então, assim, se você precisa fazer com que haja, né, uma evolução no que diz respeito à sua vida espiritual com Deus, né? De novo, se vocês puderem, vejam o nosso culto, que foi domingo passado com o pastor Fábio, né? Onde ele diz que o segredo é a oração, né?
para mim está muito claro, quando a gente fala em portas, eu dividi em duas partes. A parte é onde as portas que a gente precisa fechar, né, que realmente elas precisam ser fechadas, e as outras portas que a gente precisa abrir. E o segredo para abrir, né, essas portas é a oração, meu irmão. É a oração, não existe outra forma a não ser a oração, né? Então, se você precisa ter uma maior comunhão com Deus, não existe outra forma, não existe essa outra maneira de você fazer essa conexão a não ser que seja realmente com a oração, né? Deus, Ele é cavalheiro, Ele não vai arrombar a porta, querer forçar a entrada, né? Você precisa convidá-lo, né? Então, se puder, repita comigo essa frase que é assim, né? Senhor, nós te convidamos, Pai, entra na minha vida, entra no meu coração. Repita isso, reforce isso durante o dia, faça essa meditação, né, após esse culto, durante a quinta-feira, convida o Espírito Santo, né, porque Ele é um cavalheiro, diferente do nosso inimigo, Ele não é cavalheiro. Bastou você dar uma brechinha, que ele vem com o pé, assim, não sei se dá para ver meu pé, mas ele vem com o pé e ele abre a porta de uma forma que nem quando eles vão fazer alguma invasão, né? E quando você vê, você já está tomado de tal maneira que é difícil. Com Deus não é assim. Com Deus é caminhar diariamente, né? Você ter intimidade, né? No culto de domingo passado, né, o pastor Fábio ele trouxe essa questão de Daniel, né? Quando Daniel orou durante 21 dias, né? E o anjo disse que no primeiro dia ele já tinha ouvido, mas eu penso que estava uma guerra espiritual tão grande, se você for ler todo o texto, né, o anjo demorou porque realmente havia uma batalha, né, teve que descer um outro anjo para guerrear, para conseguir chegar ali, né? Então qual foi o segredo? É intimidade. Ele diz ali, né, quando o pastor Fábio trouxe, né, que assim, se realmente, né, um anjo viesse falar contigo, né, você iria se assustar? Né? Você iria sair correndo ou você iria dizer que nem Samuel, né? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, né? Então, meus amados, assim, isso eu não vou nem colocar como uma pregação, eu vou colocar como um bate-papo entre nós, né? Onde que eu quero trazer um pouquinho do que eu tenho vivido, do que eu tenho aprendido e crescido com Deus, né? Que é o dia a dia, é o nosso esforço diário, né? É a gente colocar as prioridades na nossa vida, né? Não sou melhor que ninguém aqui, né? Tenho a minha agenda extremamente cheia durante a semana, né? Eu acho que eu tenho um dia da semana livre para mim e para minha família, né? E isso não é ruim, ao contrário, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Alguns de vocês, que talvez eu nem sei se estão realmente no caminho, estão seguindo, mas eu tinha uma percepção que isso era ruim, né? Que fazer tudo isso era uma coisa pesada, né? E não, meus amados, é totalmente o oposto, porque quanto mais eu me dou para Deus, mais Deus se mostra para mim, né? E de novo, eu não faço isso querendo algo em troca, né? Deus tem sido tão generoso, né, na minha vida, com todos os sentidos, né? Desde da minha família, né? Eu, graças a Deus, minhas filhas têm 13 anos, minhas filhas nunca ficaram internadas, minhas filhas nunca foram para um hospital, tem 13 anos, uma outra tem 10, né? A gente não sabe o que é isso é graça de Deus, né? E Deus nos dá isso de graça. Amém, meus amados? Era esta mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Vamos lá, rompendo em fé. Até tem um louvor, né? Rompendo em fé. Coloca esse louvor amanhã para você ouvir, né? Vamos rompendo, né, essas barreiras, né? Vamos abrir portas novas na nossa vida, né? Ore, peça a Deus para que Deus realmente te dê uma direção, para que você consiga entender o chamado que Deus tem com você. Ele tem um chamado, irmão. Acredita, Ele tem um chamado. Tem um chamado. Não coloque na tua cabeça que você não tem um dom específico, porque não estou aqui, não está lá. Você tem um chamado, tá? Ore e peça isso para Deus, amém? Eu vou encerrar este culto, né? E eu vou sair daqui
Só vou passar uma aguinha no rosto, tomar uma água e vou estar com vocês ali na nossa live também. Amém? Mas eu quero orar por você essa noite. Eu quero pedir que você faça essa oração comigo, que você repita algumas palavras, né? E que você realmente entenda o verdadeiro significado do Evangelho. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este tempo, Pai. Senhor, eu oro por todas essas pessoas que colocaram essas mensagens aqui durante o culto, ó Deus. Ó Deus, eu não sei o que elas precisam, ó Pai, mas Tu sabe, Deus. Senhor, venha, Pai, de encontro com o coração delas, ó Pai. Senhor, venha ser presente na vida delas, ó Deus. Faça com que elas Te conheçam verdadeiramente, ó Pai. Tenha um encontro com ela esta noite, Deus. Senhor, ela está Te convidando, Senhor, para entrar na sua vida. Nós Te convidamos, ó Deus. Senhor, entre na nossa vida. Senhor, entre na nossa casa, Pai. Senhor, faça o que tiver que ser feito, mas entre, Deus. Nós Te convidamos, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Deus, por todos esses que estão fazendo com que esse trabalho seja realizado, ó Deus. Eu oro pela vida de cada um deles, Senhor. Eu oro pela vida dos nossos pastores, Deus, para que o Senhor venha dar discernimento, Deus, a eles e que o Senhor venha orientá-los, Pai, porque através deles nós também seremos orientados, ó Deus. Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra. Amém e graças a Deus. Peraí. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Fala pra mim como tem sido os cultos de quarta-feira pra ti. Uma bênção, nossa! Eu tenho assistido o pastor Fábio e o que ele fala toca os corações realmente. E Deus abençoe ele ricamente. Viu? Amém, amém. Muito obrigado, irmão. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Viu, irmãos? Tirar um pouquinho a máscara aqui pra gente poder falar um pouquinho melhor, né? A gente vai fazer um trabalho para mostrar um pouquinho quem são esses irmãos que acompanham o nosso culto aqui de quarta-feira. Amém? Fiquem com Deus. Ó, tem mais um irmão aqui que eu vou chegar aqui, calma aí. Olha só, tudo bem? Tudo bem? Falem pra mim como tem sido a experiência com o culto de quarta-feira. Maravilhoso. É tremendo, viu? Maravilhoso, realmente. Então, Era o que a gente estava precisando. Isso mesmo. Não é? olha E a só. edificação. Então, Olha só, então vamos convidar os irmãos, né? Para que estejam presentes com a gente. Sempre compartilhem o link. Amém? Amém. Muito obrigado. Eu não sei mexer muito bem na internet, mas eu vejo. Olha só, que legal. Cada dia aprendo também assim. Amém. Nós não nascemos aprendendo. É isso aí. Tem que aprender. É isso mesmo. Fiquem com Deus. amém, amém. Uma ótima Família semana. abençoada sua. Amém. É maravilhosa, maravilhosa. Eu sempre assisto a abertura, sempre ela falando da oração. Eu fico, assim, tremendo. Já começa, assim, cheia do Espírito Santo, Amém. né? É uma A bênção. sua filha, no louvor. Ai, uma bênção. tá muito bom, muito bom. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aqui encontrei mais uns irmãos aqui, que também participam do culto de quarta-feira. Manda um abraço aí. Abração aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Essa é a nossa comunidade, essa é a nossa igreja. Amém? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.